Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aprendendo um pouco sobre, não é toda a vida de Jesus, mas são os últimos dias, provavelmente os últimos 30 dias. A Bíblia não fala, não dá datas exatas, mas quando a gente estuda os livros, os evangelhos, a gente entende que Jesus está nos seus últimos dias. Nós começamos aqui numa quarta-feira, no capítulo 10 de João, onde Jesus ele vai receber a notícia de que o seu amigo está doente e morre. No capítulo 11 ele ressuscita a Lázaro, e no capítulo 11, ainda no final do capítulo, João diz que Jesus ele sai dali onde ele está, na cidade de Betânia, e ele vai se refugiar numa cidade chamada Efraim, porque o fato dele ter ressuscitado a Lázaro intensificou aquele problema que ele tinha com os líderes, e eles decidiram de uma vez que queriam matá-lo, mas ainda não era tempo, ele morreria ali apenas na Páscoa. A Bíblia diz que ele sai para essa cidade chamada Efraim, e João não fala mais o que aconteceu. É tão gostoso quando a gente estuda os evangelhos que o que falta nenhum, o outro fala. E quando você estuda, você entende de uma forma assim, um pouco difícil, mas você vai lendo e é muito bom, porque você vai vendo como que Deus usou os evangelistas para registrar a vida de Jesus, cada um em um tempo separado, e cada um fazia aquilo que o Espírito Santo colocava para registrar, para servir para nós hoje. Então, no capítulo 12 de João, ou melhor, no capítulo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro e saiu, e João não fala mais nada. Quando é no capítulo 12, ele vai dizer que Jesus volta para Betânia 6 dias antes da Páscoa, que seria 6 dias antes da crucificação. A gente aprendeu aqui que nesse intervalo, está nos outros evangelhos chamados sinóticos, que nesse intervalo Jesus foi para Efraim e ele vai voltando para Jerusalém. Mas ele não volta assim no dia seguinte, ele vai voltando. E ele passa por Jericó e ele opera alguns milagres, ele dá muitos ensinamentos, até o dia em que ele chega de novo aqui em João 12, que ele vem 6 dias antes e participa daquela ceia que é feita para ele. E a Maria ali lava os pés dele com aquele unguento, seca com os cabelos. O Judas fica bravo porque o unguento era muito caro. A partir do verso 12, aí João vai falar agora, irmão, sobre o início, a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele não sairia mais vivo. Não porque ele não saiu mais de Jerusalém, de dentro de Jerusalém. Ele saiu, enquanto ele estava naquela semana, ele saía, ia em Betânia, voltava, mas ele não voltou mais para sua casa, ele não voltou mais para onde ele veio, da Galiléia. Ali ele entrou, ele ficou ali cerca de 6 dias, e ali ele foi crucificado. Então eu vou acompanhar com os irmãos aqui a leitura, no livro do João mesmo aqui, capítulo 12, a partir do verso 12 também. Amém? Eu vou só passando, irmãos, aqui, e o tempo que for possível, eu gostaria de explanar essa passagem aqui para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 12 de João diz assim: entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Eu vou passando, irmãos, e a gente vai explanando. Quando a gente lê os outros evangelhos, aqui é interessante que você vê pessoas escrevendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. É inspiração, é como escrever um louvor. E o João diz aqui, irmão, simplesmente, ele retrata o mesmo fato, mas de uma maneira totalmente diferente. Ele diz simplesmente que Jesus encontrou o jumento. Quando a gente vai nos outros evangelhos, a gente vê Jesus mandando seus discípulos entrar na cidade e eles achariam o jumento.
E outro evangelho diz, vai estar um jumento com a sua mãe. Alguém vai perguntar, diz que o mestre precisa dele. Mas João diz simplesmente que Jesus achou um jumento. Mas nós sabemos através do evangelho, é por isso que a Bíblia, irmãos, era para ser lida e estudada e meditada. Nós entendemos que Jesus, irmãos, ele ia entrar no jumento, ele não tinha jumento. Ele não tinha preparado um jumento, ele não tinha comprado um jumento. Mas Deus já tinha preparado tudo para ele. E aqui diz que ele vai montar no jumento. As pessoas que estão esperando ele, porque sabem que ele vai para Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, ele se tornou mais famoso do que ele já era. E as pessoas agora estavam esperançosas. Por quê? Porque Jesus era o rei dos judeus. Eles tinham o entendimento que Jesus veio para libertá-los da escravidão que eles estavam passando com os romanos. E eles seriam uma nação forte de novo. Eles não entenderam qual era a finalidade de Jesus vir. E eles estão esperando. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eles estão gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando a gente vai passando a leitura, irmãos, a gente vai perceber que eles não entenderam. Eles não entenderam o plano de Deus. Muitas das vezes, irmãos, acontece na nossa vida. Nós não entendemos o plano de Deus. Deus faz promessa e nós falamos, agora a minha vida vai mudar. Agora a roda vai girar. Tem várias frases para esse tipo de coisa, né? Agora a chave vira. Agora a coisa muda. Irmãos, a primeira coisa que Deus quer mudar na nossa vida, primeiro é nós. O milagre parte de dentro de nós. Se Jesus conseguir operar um milagre dentro de nós, irmãos, fora para ele não há problema nenhum. Mas muitas das vezes, dentro de nós, irmãos, existem muitos problemas. Nós cremos em Jesus, mas não acreditamos que ele pode fazer algumas coisas. Nós cremos em Jesus, mas temos dificuldade de obedecer tudo que ele manda. Porque às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que é meio loucura. Não é verdade? Então eles entenderam que Jesus era o Messias, mas não entenderam que Jesus veio para dar vida à pessoa, não libertar ele dos seus aqueles que os escravizavam, dos seus opressores, isso mesmo. E aí aqui diz que Jesus achou o jumento e assentou-se sobre ele, como está escrito. Aqui João, irmãos, ele vai citar uma profecia, porque, irmãos, tudo o que aconteceu, tudo o que Jesus fez estava profetizado. As pessoas, irmãos, sabiam, porque pensando em pessoas que conheciam a Bíblia, eram judeus. Eles sabiam da lei, irmãos, mas não conseguiam ver Jesus nas profecias. E aqui, nesse texto, vai falar o porquê. Olha o que ele vai dizer aqui, a profecia. Diz assim, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Quem profetizou isso aqui foi o profeta Zacarias. É um dos últimos livros do Antigo Testamento. E ele profetizou dizendo que Jesus viria montado em um jumentinho para trazer juízo e paz. E não diz que ele era rico. Não diz que ele viria montado num cavalo branco, alazão, com uma espada, um capacete de rei, nada disso. Quando nós vamos ver lá a profecia de Zacarias, diz que ele viria montado num jumento humilde, não rico, mas pobre. Não alguém que mandava e tinha gente ao seu serviço, mas alguém que trabalhou e tinha nos seus lombos a marca do trabalho. Mas eles estavam esperando um Messias poderoso, rico e líder de exército. Não conseguiram ver Jesus como aquele enviado de Deus a quem Deus prometeu. Então, quem profetizou isso foi o profeta Zacarias. E aí aqui vai explicar uma coisa, vai dizer, e os discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito, e que estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. Nem os discípulos entenderam. Depois que Jesus foi glorificado,
eles entenderam a profecia que foi profetizada e seu entendimento abriu. Porque muitas coisas que estavam acontecendo ali eram mistério ainda de Deus. Jesus estava se revelando. Mas o mundo não estava preparado para aceitar Jesus. Os corações não estavam abertos. Essas pessoas estavam interessadas em uma coisa: milagre, transformação de vida, libertação dos seus inimigos. Irmãos, muitas pessoas, hoje na escola bíblica nós falamos sobre isso, simpatizam com o Evangelho, porque sabe que o Evangelho, ele vem de um Deus poderoso que opera milagre, que dá bênçãos, que cura, que transforma as vidas. Mas muitas das vezes as pessoas estão preparadas para receber um milagre, mas não estão preparadas para renegar ou deixar a sua vida para servir a esse que dá o milagre. Versículo 17 diz: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Bom, você quer ver assim uma coisa impressionante? Se Deus der aqui nessa casa um dom de milagre para alguém que opera milagres e maravilhas, se prepare, irmãos. Chega cedo, porque você não vai conseguir um lugarzinho para sentar. Você não vai conseguir um lugar, às vezes, para ficar de pé. Aleluia, Deus. Às vezes, quando alguém é levantado e ele se torna famoso, quando alguém sabe que ele vai em uma determinada igreja, o povo daquela própria igreja, às vezes, não consegue cultuar naquele dia, do mesmo jeito. Porque a igreja se lota. Esse povo ouviu do milagre que Jesus fez com Lázaro, e olha que Jesus não fez só esse milagre, já tinha feito muito, mas esse foi estrondoso. Como que pode um homem há 4 dias estar morto? O povo já chorou e já tinha deixado para lá, já passou e pronto. Está morto, está morto. Não, o homem ressuscitou. Como isso? Ressuscitou o homem? Como pode isso? A própria irmã disse, mas ele estava já fedendo. É impossível. Mas ele não é alguém que lidar com coisas somente fáceis, mas ele é o Deus do impossível. E as pessoas sabendo disso, irmãos, aqui diz claramente: pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Se ele fez esse sinal, ele pode fazer uma milagre na minha vida. Se ele levantou o Lázaro, o meu problema perto do Lázaro não é nada. Não é verdade? E muitas das vezes as pessoas veem, só, irmãos, que Jesus não está interessado apenas em curar a enfermidade, em abrir uma porta de emprego, porque a porta de emprego, ela se fecha. Jesus pode nos curar de uma enfermidade hoje, amanhã a gente fica doente de outra. Ué, na verdade, estamos em um mundo que os males no corpo é algo quase que, infelizmente, natural. A pressão alta está aí. Por quê? Porque a gente come coisas que causam pressão alta. A diabetes está aí. No tempo de Jesus, a gente não vê Jesus curar ninguém da diabetes, nem da pressão alta. Não é verdade? Então Jesus pode nos curar de uma enfermidade mortal hoje, irmãos. E amanhã nós estamos com outro problema. Mas o que Jesus quer curar, irmãos, é a nossa alma, o nosso entendimento. Fazer com que nós venhamos nascer de novo. Paulo vivia uma vida, irmãos, assim, diante de Deus, tranquila. Ele disse na carta a Timóteo, segunda carta, que ele estava preso para morrer. Ele sabia que ia morrer. Mas ele estava tranquilo. Ele disse para Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Eles podem prender esse homem, esse velho, mas ele não pode prender o que tem dentro desse velho, porque o que Jesus colocou aqui, ninguém toca. Ninguém tira. O próprio Paulo vai dizer o que nos separará do amor de Deus. Ele fala várias coisas que dá desânimo, às vezes, só de pensar. Não é verdade? Fala, sangue de poder estar repreendido. Não quero na minha vida nem 5% do que Paulo falou. Mas ele disse, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Para que isso aconteça, irmãos, Jesus não nos trouxe para Ele através de bênção e nem através de milagre.
Alguém que tem uma vida, que vive para Jesus e tem convicção de quem Ele é, não depende das coisas para servir a Ele. Se eu tenho, eu sirvo. Se eu não tenho, eu sirvo também. Se eu estou sadio, eu sirvo. Se eu não estou sadio, eu sirvo também. Isso é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas as pessoas estão interessadas em um Jesus que cura, em um Jesus que dá pão, em um Jesus que ressuscita pessoas mortas. E o versículo 19 diz: disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveiteis, e eis que todos vão após ele. Aqui são os que, além de não crer em Jesus, ainda são os que perseguem. E a esses aqui, irmãos, a palavra é mais dura. A palavra é mais dura. Vamos seguir para frente, porque eu quero passar esse texto todo. Versículo 28, aqui na minha Bíblia, tem até um texto de cabeçalho, que vai mostrar que a partir desse momento, é como se aí aqui uma chave, como se fosse uma senha, algo que determinasse. A partir daqui, tudo agora vai ser revelado. Porque diz assim, olha, vocês já estão lendo aí, né? É o versículo 28. Perdão, não é 28, é 20. Diz assim, ó, é na mesma sequência, irmãos. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizer a André, e então André e Felipe disseram a Jesus. O que eles disseram a Jesus, irmãos? Só levou um recado. Olha, tem dois gregos aqui. A Bíblia não diz se eles eram prosélitos. O que eram prosélitos? Pessoas de outras nações, sejam romanos, sejam gregos, que não eram israelitas, judeus, que se convertiam ao Deus de Israel. E eram chamados de prosélitos, porque eles se tornavam judeus através da religião. Eles se circuncidavam e passavam a fazer parte da aliança. Aqui não fala exatamente como eles eram. Só diz que eram dois gregos. E o Felipe e o André vão lá levar o recado para Jesus. Olha, tem aqui dois gregos que querem falar com você. E o interessante, irmãos, é que Jesus não fala nada a respeito dos gregos. É como se Jesus começa agora a declarar, dizendo: a partir de agora, tudo o que era para acontecer está definido, e agora não vai ter como mais voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Não que Jesus tinha vontade. Entende o que eu vou falar? Versículo 23, seguindo o texto, diz: E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ué, e os gregos? Está entendendo? E os gregos? O que você espera depois de um texto desse? Jesus dizendo: peça para mim, ou não posso atender agora. Não. E por que, irmãos, se entende isso daqui? Jesus, ele veio para os judeus não o receberam. Os judeus estão querendo matar Jesus, as pessoas estão atrás de Jesus por causa de milagres, e dois gregos, pessoas de outras nações, estão procurando Jesus para falar com ele. É como se a porta da graça estava agora escancarada, e Jesus dizendo: a partir de agora o Filho do Homem vai ser glorificado, e aquilo que era somente para vocês e vocês desprezam, vai ser aberto para nós. Está entendendo? Porque quando Jesus começou o seu evangelho, ele dizia: vamos às aldeias do nosso povo. Uma mulher gentia, Sírio-Fenícia, veio pedindo a Jesus ajuda, porque tinha uma filha que estava em casa, enferma ou endemoniada, não me lembro agora exatamente. E Jesus vai falar para ela o quê? Não é chegado o tempo, eu vim para o meu povo. Não é bom que dê a comida dos filhos, não é isso? Aos cachorrinhos. Foi dura aquela palavra que Jesus falou.
Mas dizendo, eu vim e o meu trabalho é com o meu povo. Eu vim para pastorear o meu povo. Mas Jesus já mostra ali a sua graça. Porque a humildade dela e a fé que ela teve fez com que Jesus atendesse o pedido de uma gentia, que era assim que eles eram chamados. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Não estou pedindo pão, estou pedindo alguma coisa que sobra. Mais ou menos por aí. E Jesus opera um milagre na vida dela. Mas Jesus deixou claro, ele veio primeiro para os seus. Por quê, irmãos? Para ele abrir a porta para os outros, ele precisava ser rejeitado pelo seu povo. Está entendendo? E aqui, quando esses gregos vêm, Jesus vai declarar isso. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E ele vai continuar dizendo, na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está falando dele mesmo. É interessante, ele vai usar um grão, uma semente. Jesus não caiu na terra, né, irmão? Ele foi colocado aqui por Deus. Mas é como se ele dissesse, eu vim à terra, fui plantado aqui. Se eu não morrer, não haverá fruto. Porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muitos frutos. E aí ele vai agora, irmãos, começar a falar sobre o que eu estava falando. A transformação de uma vida, de dentro para fora. Alguém que vai ser salvo. O indivíduo ser salvo. Para fazer parte do reino de Deus, ele vai dizer, quem ama a sua vida, perdê-la. Bom, Jesus nunca veio com textos que não colocasse alguém para pensar. Ou em uma encruzilhada, dizendo, decida, ou é aqui, ou é aqui. As palavras de Jesus sempre foram palavras que fazem com que a pessoa, é necessário que ela tome uma decisão. Lembra do jovem rico? Te falta uma coisa. Estava muito fácil para você. Você precisa tomar uma decisão. Vende tudo e vem. Pronto, colocou ele em uma escolha em que ele teve dificuldade. A escolha dele não foi boa. Então Jesus diz aqui, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. E aborrecer a vida aqui não é não gostar de si próprio. Mas se for necessário eu abrir mão de prazeres, se for necessário eu abrir mão daquilo que eu gosto, para viver uma vida com Cristo, então eu aborreço a vida que eu levo. Então eu aborreço aquilo que eu levo. Porque se eu amo a minha vida, se eu amo aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, eu não posso ter uma vida com Cristo. É uma decisão. A Bíblia diz, não pode agradar dois senhores. Hoje de manhã, eu até falei aqui, pedi para o Bruno me ajudar, que tem aquele símbolo japonês, né? É um negócio assim, branco e preto. Repete o nome aí, Bruno. Yin Yang. Aquilo é um engano, moço. Aquilo é o diabo querendo dizer para o mundo que pode existir um equilíbrio entre as trevas e a luz. E a Bíblia diz negativo. As trevas e a luz não compactuam uma com a outra. A Bíblia diz, quando é treva, a luz não está. Mas quando a luz vem, a treva vai embora. Você não vai ver um sol de meio-dia e está escuro. A não ser que aconteça um eclipse. Não é verdade? Ou seja, uma decisão. Eu amo a vida que eu levo. Como que eu posso largar tudo isso para trás? Você ama a sua vida? Então você não pode ter uma vida com isso. Irmãos, eu não estou aqui querendo condenar e nem falar. Não, a Bíblia está dizendo. É uma decisão. E ele diz no versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmão, servir a Deus é bom demais. Falar igual o caipira, né? É muito bom. Não é mesmo? Servir a Deus é a melhor coisa que existe, irmão. Nós não somos honrados por homens. Nós somos honrados por Deus. E vamos receber honras maiores naquele dia lá na glória. Onde a Bíblia diz que Deus distribuirá os galardões para o seu povo. Versículo 27 diz, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me
desta hora, mas para isso vinha esta hora. Lembre-se, irmãos, que Jesus era Deus, mas estava em um corpo humano, mortal. Ele sabia da dor que ia sentir, ele sabia do sofrimento e da humilhação que ia passar. E ele diz: minha alma está perturbada. A Bíblia diz que Jesus ficou tão angustiado que o seu suor se tornou em gotas de sangue quando ele estava orando a Deus e aflito. E a Bíblia diz que Deus envia anjos para o confortar. Porque o momento que ele passou antes da hora são momentos terríveis. Uma vez a gente encontrou, acho que foi eu e a Valéria, encontramos a filha da irmã Rejane no mercado, com a barriga desse tamanho. E começou o papo lá, irmãos, de bebê quando vai nascer, que não sei o que, o pai não sei o que. Eu falei: pelo amor de Deus, gente, para de falar isso, a menina vai ganhar um neném. A gente não pode ficar contando, mas de uma foi fácil. Mas a outra sofreu demais. Meu Deus, teve gente que morreu no parto. Meu Deus do céu, como é que a gente fala isso para alguém que vai passar por aquela hora? Porque as horas antes do parto, eu creio que a mulher, na verdade, ela vive um momento de angústia, porque ela não sabe como será. O nascimento de uma criança pode ser uma surpresa, não é verdade? Para Jesus não era surpresa, irmãos, era certeza. Então a sua alma está angustiada. Mas ele diz o quê? Eu vou pedir o quê então para Deus? Salva-me desta hora? Ele diz: não, mas para isso vim a esta hora. E o versículo 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. E aqui, irmãos, é a manifestação do Pai conversando com o Filho. Irmãos, é maravilhoso, irmãos. A gente serve um Deus vivo. A gente serve um Deus vivo que se relaciona com os seus servos. E aqui ele pede, né? Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já tenho glorificado e outra vez glorificarei. E aí aqui vai dizer que a multidão, irmãos, ouvindo aquilo, olha só, olha a multidão que ali estava e que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E aí a resposta de Jesus que é maravilhosa. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Quantas coisas Deus faz, irmãos, para que nós venhamos crer nele. Quantas coisas Deus opera, irmãos, para nós ver Deus. E muitas das vezes endurecemos o nosso coração. E não vemos Deus, às vezes, nas pequenas coisas e nem nas grandes. Não é verdade? Como o irmão Leandro falou aqui, se eu for parar para contar as coisas que Deus fez, a noite inteira não dá. E eu digo a mesma coisa, e eu creio que você também. Mas muitas das vezes nos paramos no mesmo lugar, tendo um problema de identidade espiritual. Eu acredito, eu não acredito? Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que o Deus que fez não pode fazer de novo? Será que o Deus que me guardou ontem não me guarda hoje? Aleluia, Pai. Se eu estiver passando por alguma provação, será que Ele me abandonou? Porque o salmista diz que Deus diz dessa forma: se passares pela água, passarei contigo. Se passares pelo fogo, passarei contigo. Significa que nós vamos passar por momentos difíceis em nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós não estaremos só. É normal nós termos medo. E é até bom, porque quem não tem medo é nem todo. Não é verdade? O medo é uma segurança para nós. Faz parte da nossa, daquilo que Deus colocou em nós. Foi Deus que pôs em nós o medo, para ter temor. Não é verdade? Mas o medo não pode nos dominar. Ser corajoso não é pular de um avião. Ser corajoso é, em meio ao medo, tomar uma decisão de continuar em frente. Não é verdade? Esses dias eu ouvi uma ministração de uma moça na igreja que eu fui com o João. E quando ela falou de Jacó lá no Vale do Jabote. É Jabote, né? Jabote. Quando o seu irmão estava para vir para pegar ele, porque o Isaú vinha mesmo com a faca nos dentes. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que Jacó estava morrendo de medo, passou a noite orando, brigou com o anjo. Mas mesmo com medo ele não desistiu, ele seguiu em frente. Ele enfrentou o irmão. Então, irmão, não deixa o medo te parar. Jesus não parou aqui diante da dificuldade. Eu parei onde, irmãos? Me ajuda.
por favor. 30, né? O verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus veio para vencer quem, irmãos? Satanás. Existem algumas formas de pensar teologicamente falando que Satanás está amarrado. E outros dizem que ele está solto. Eu sei que ele perdeu o poder. Ah, mas ele não tem poder? Sobre aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, ele não tem poder. O povo antes de Cristo não vivia aprisionado no pecado, porque o inimigo contava o dedo na cara dele, falava, você é pecador, você não pode, como o nosso momento também falou aqui, não me sinto digno. Mas Jesus veio, morreu, ressuscitou e disse, todo aquele que crê em mim, nenhuma condenação mais há nele, ou para ele. Eu vou correr. Verso 31 diz, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Lembra, irmãos, que aqui agora ele começa a declarar abertamente que ele vai ser morto. E as pessoas não entendem. E aí vai dizer aqui, e dizia isso significando que morte havia de morrer. Respondeu-lhes a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Lembra que eu falei que eles não entenderam? Eles não viram Jesus no jumentinho, como cumprimento de uma profecia. Mas eles conseguem olhar na profecia e falar, o Cristo vive para sempre. Aquilo que é bom para mim, que eu quero, e se eu crer aquilo que eu não quero, eu não creio. Então acreditar que esse Jesus é poderoso, que vai libertar eles, bom para eles. Mas que esse Jesus, ele vai sofrer, padecer, cumprindo Isaías 53, isso eles não querem ver. Mas eles não podem. E respondendo-lhe a multidão, respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Eles não conseguem crer, mas Jesus está lançando a palavra. E me desculpe, irmãos, eu vou tentando correr um pouquinho para a gente chegar ao fim do texto. E ele continua dizendo essas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda, aqui, irmãos, está a parte desse texto que é mais dolorida de ver. Dolorida no sentido de você falar assim, meu Deus, o milagre passou diante dos olhos deles. Eles viram Deus na terra, o Filho de Deus falando com eles, e não creram. Olha o que diz, irmãos, a partir de aqui. Versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Ele está citando a Bíblia dentro do texto que ele está escrevendo. Versículo 40. Isaías diz outra vez, versículo 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu o coração, a fim de que não venham com os olhos, que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Irmãos, isso aqui é uma coisa dura de se falar, mas é a verdade. Toda vez que Deus lança a palavra, aquele que recebe a palavra, ele tem duas escolhas, ou duas reações. Ou aquela palavra bate no coração dele e amolece um pouquinho, ou aquela palavra bate no coração dele e endurece. Ela não fica neutra. A palavra de Deus nunca fica neutra. É como aquela palavra que diz, ela fará o efeito para o qual foi mandada. E Deus quer endurecer o coração desse povo? Não. Mas Deus sabe que o coração deles é duro. É como Deus disse para Moisés, vai lá e liberta o povo.
Ah, mas o faraó não vai ouvir, não tem problema. O coração dele é duro e vai continuar duro, e toda vez que eu mandar minha palavra, vai se endurecer mais. Ele não vai deixar você sair. Mas envia a palavra. Aleluia. Porque a escolha de endurecer o coração ou amolecer é dele. A palavra de Deus diz, Jesus disse, se eu bater a porta e você abrir, entrarei e serei contigo. Quem abre a porta? Aquele que ouve a palavra. A palavra de Deus ainda diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Endurecer o coração é ouvir a palavra e dizer, não quero. Então aqui, ele está citando Isaías dizendo, Isaías disse que o próprio Deus cegou-lhes os olhos e endureceu a cabeça e o entendimento. Mas não é que Deus não queria salvar. É porque toda vez que Deus manda a palavra, essa palavra ela vai como juízo. Porque naquele dia, ninguém poderá chegar diante de Deus e falar, eu não sabia. E o versículo 42 diz, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. O que Jesus disse nesse, irmãos? Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem aborrecer a sua vida por amor de mim, vai ganhar essa vida eterna. Aqui diz claramente, perdão, moça. Aqui diz um outro nome. É isso mesmo, né? Principais. Creram nele. Mas o que acontece? Mas não confessaram por causa dos fariseus. Não adianta alguém achar que creio em Jesus e vou ficar quietinho no meu coração. Eu creio. Nossa, eu estou falando que eu já vi isso aí. Você tem que falar para a pessoa, você precisa aceitar Jesus. Eu já aceitei. Ela não falou isso, mas podia dizer claramente. Mas eu não posso declarar o mundo. Que eu vou ser odiado. Que as pessoas não vão querer mais andar comigo. Que os meus amigos vão ficar fazendo chacota de mim. Os fariseus, muitos deles creram em Jesus, mas não puderam declarar abertamente, dizendo, eu acredito. Porque amavam as posições nas sinagogas. E eles tinham risco de ser expulsos. Quando aceitamos Jesus, irmãos, alguns amigos vão botar nós para correr. E é uma escolha. E aqui diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas agora vem o julgamento. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Lembra que eu falei que a palavra de Deus julga? Ela nunca vai para não ter nenhum resultado? Olha o que ele diz. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Lá no julgamento. Eu não sabia. Eu não sei, mas eu acho que a gente fala que a gente tem que ter tecnologia aqui. No céu deve ter uma tecnologia assim absurda. Porque aparentemente parece que Deus vai falar, você não sabia? Não. Pega dia tal, foi aqui. Aí está lá, Jesus falando com eles. Olha, você não só sabia, mas quem falou foi eu mesmo. Eu estava lá e falei para você, mas você não creu. E eu disse, eu não iria julgar, as minhas palavras julgariam no último dia. Você sabe que contra fatos não há argumentos. Para um juiz declarar alguém culpado, ele precisa ter provas. E as provas são a palavra. Versículo 49 e 50 para acabar. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Bem? Desculpe correr. Mas eu acho que é uma palavra que não precisa ser muito falada, ela é muito clara. Não é verdade? Então, irmãos, que nós venhamos refletir. Que vida nós queremos? Uma vida com Deus? Uma vida com o mundo? Nós vamos poder ter as duas coisas. Nós vamos ter que fazer uma escolha.
E a melhor escolha, Jesus dizendo aqui, é escolher a luz, escolher a Cristo. É aborrecer a vida que eu levava. É aborrecer aquilo que eu fazia, sabendo que isso não condiz com a palavra de Deus. E aí, amar quem? Amar a Deus. E nós vamos ter uma vida eterna e ser honrados por Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.